Você já parou para observar o rastro que uma tempestade deixa? Não falo apenas da chuva que molha a terra, mas do vento que arranca o que estava seco e, às vezes, o que parecia forte. Há dias em nossa vida que parecem tempestades intermináveis. Olhamos para o nosso jardim interno e só vemos galhos quebrados. A sensação é de que o tempo foi um ladrão, levando nossa juventude, nossa disposição e até alguns dos nossos sonhos mais bonitos. No antigo Israel havia um medo pavoroso, as nuvens de gafanhotos. Elas chegavam sem aviso. Em poucas horas, o que era verde tornava-se cinza, o que era sustento tornava-se escassez. O camponês olhava para o campo e não via apenas perda financeira. Ele via anos de trabalho transformados em pó. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e veja o rastro desses gafanhotos. O gafanhoto do divórcio, o gafanhoto da doença, o gafanhoto das decisões erradas que tomaram seu tempo e seu vigor. Mas há uma frase no texto bíblico que desafia a lógica da biologia e da economia. Deus olha para aquele povo devastado e diz: "Eu vos restituirei os anos." Note bem, ele não diz que dará novos anos, mas que devolverá o valor e a vida daqueles que foram perdidos. Isso é teologicamente explosivo. Significa que nas mãos do Criador, nada se perde definitivamente. O tempo pode ser redimido. Vamos mergulhar nisso. No hebraico, a palavra para restituição aqui é shalom. Ela tem a mesma raiz de shalom. Significa completar, tornar inteiro novamente, pagar uma dívida. Quando Deus restitui, Ele não está apenas colocando um remendo, Ele está fechando o ciclo da dor para abrir o ciclo da paz. Pense na árvore no inverno. Ela parece morta. Por fora, não há folhas, não há frutos, não há beleza. Mas lá no fundo, as raízes estão trabalhando no silêncio. O inverno não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Se você sente que sua vida estagnou, talvez você não esteja morrendo, talvez você esteja apenas no seu inverno espiritual. E a seiva da vida está sendo concentrada para uma explosão de primavera que você ainda não consegue imaginar. Eu quero que você feche os olhos por um instante. Esqueça as notificações do celular, esqueça o barulho da rua. Imagine-se em um campo vasto. O solo está seco, há rachaduras na terra. Esse campo representa as áreas da sua vida que foram consumidas. Talvez a sua área emocional, sua vida familiar ou aquela esperança que você enterrou há 10 anos porque achou que já passou da hora. Agora imagine que, no horizonte, uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, começa a surgir. É a promessa de chuva. Não é uma chuva de destruição, mas uma chuva de cura. Pai, nós estamos aqui. Não viemos com palavras bonitas ou orações decoradas. Viemos com a verdade do que sobrou de nós. Tu conheces cada cicatriz que os anos de escassez deixaram. Tu viste as noites em que o choro foi o único alimento e o amanhã parecia um monstro pronto para nos devorar. Senhor, eu me coloco agora como um intercessor por esta alma que me ouve. Há um cansaço que não sai com o sono. Um cansaço que se instalou na medula dos ossos. É o cansaço de quem sente que lutou muito e não chegou a lugar nenhum. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos agora a Tua palavra de restituição. Nós apresentamos a Ti os anos comidos pelo gafanhoto cortador. Aqueles anos em que a depressão roubou o brilho dos olhos. Aqueles anos em que o trabalho excessivo roubou a convivência com os filhos. Aqueles anos em que a falta de perdão apodreceu a alegria do lar. Nós trazemos esses anos e os colocamos no teu altar. Eu quero te pedir agora que, onde você estiver, você estenda as suas mãos para a frente com as palmas voltadas para cima. Como alguém que está pronto para receber algo. Não é um gesto para mim, é um gesto para o alto.
Mantenha as mãos assim enquanto continuamos. Deus, olha para estas mãos. Algumas estão calejadas, outras estão trêmulas, mas todas estão vazias, esperando a tua porção. Eu declaro que o tempo da esterilidade está chegando ao fim. Onde houve cinzas, começa agora a brotar o renovo. Eu dou uma ordem espiritual à ansiedade que diz: é tarde demais. Silêncio. Aquele que governa as estrelas está reorganizando o tempo em seu favor. Pai, visita a saúde deste filho, desta filha. Restitui o vigor físico. Que as células se renovem, que o sistema imunológico se fortaleça, que a mente volte a produzir pensamentos de esperança e não de morte. Nós quebramos agora todo o ciclo de autossabotagem e de culpa pelo passado. A culpa é um gafanhoto que come o nosso presente. Nós a expulsamos agora em nome de Jesus. O sangue de Cristo limpa o passado e santifica o futuro. Há correntes invisíveis que prendem as pessoas a erros de 20 anos atrás. Correntes de "e se?" E se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse dito aquilo? Senhor, quebra essas correntes de "e se?" Transforma o "e se" em "agora sim". Que a graça seja maior que o erro. Eu ministro sobre a sua casa. Onde houve deserto nos relacionamentos, que venha agora o orvalho do Espírito. Que as palavras voltem a ser doces. Que o orgulho se derreta como cera diante do fogo. Eu profetizo que você verá seus filhos e os filhos de seus filhos vivendo na abundância da paz que você plantou com lágrimas. Senhor, restitui a alegria de servir, aquele primeiro amor que foi se esfriando com as pancadas da vida. Devolve a vontade de cantar, a vontade de ler a tua palavra, a vontade de estar em tua presença sem olhar no relógio. Que este momento de oração não seja apenas um vídeo que termina, mas uma fonte que se abre dentro do peito deste ouvinte. Pai, nós lembramos da história de Jó. Ele perdeu tudo em um único dia: filhos, bens, saúde e reputação. Para o mundo, Jó era um caso encerrado. Mas a Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que ele antes possuía. Nós não pedimos apenas o que foi perdido, Senhor. Ousamos pedir, segundo a tua vontade, a porção dobrada de sabedoria, de paz e de autoridade. Que os anos que virão sejam tão intensos e tão cheios da tua presença, que os anos de dor pareçam apenas um sonho ruim que ficou para trás. Respire fundo agora. Inspire o ar com a consciência de que Deus está soprando fôlego de vida em áreas mortas do seu ser. Solte o ar devagar, soltando junto toda a mágoa que você guardou de si mesmo. Diga em voz baixa: eu me perdoo, porque Deus já me perdoou. Senhor, fortalece os joelhos vacilantes, dá ânimo ao que está prestes a desistir. Que esta noite ou este dia seja o marco zero, o ponto de virada, que o sono de quem me ouve seja profundo e reparador. Que os sonhos não sejam mais pesadelos com o passado, mas visões do futuro que tu estás preparando. Eu abençoo as finanças. Eu abençoo os projetos travados. Eu abençoo as mãos que trabalham. Que haja prosperidade bíblica, aquela que enche o celeiro, mas não endurece o coração. Que haja transbordamento para que esta pessoa seja um canal de bênção para outros. Sabe, há um detalhe lindo no milagre da restituição. Quando Deus devolve algo, Ele o faz com a marca da sua glória. O vinho que Jesus fez em Caná não era apenas vinho, era o melhor vinho que aquela festa já tinha visto. A sua vida pós-crise não será apenas uma vida recuperada, será uma vida melhor, mais madura, mais profunda e mais cheia de significado do que antes da tempestade. Não tenha medo do tempo. O tempo é apenas uma ferramenta nas mãos do oleiro. Ele sabe o momento exato de colocar a peça no forno e o momento exato de retirá-la. Se você se sentiu no fogo ultimamente, é porque a sua estrutura está sendo solidificada para aguentar o peso da glória que está por vir.
Quero que você leve essa certeza no coração hoje. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima sua foi coletada e armazenada. Elas se transformaram em sementes. E quem planta com lágrimas, com júbilo ceifará. Se este clamor ecoou no seu espírito e você sente que precisa caminhar com outros que também buscam essa profundidade, saiba que este espaço é seu. Não estamos aqui por números, mas por almas que buscam o pão verdadeiro. Se você deseja fortalecer sua fé diariamente conosco, sua presença aqui é um presente para esta comunidade. Vá em paz, vá com a cabeça erguida. O gafanhoto foi embora e a chuva já começou a cair sobre a sua terra. Amém.